Olá, aluno, que bom ter você aqui com a gente. Nessa aula você vai aprender conceitos básicos e muito importantes em psicofarmacologia clínica. Esses conceitos vão lhe ajudar a trabalhar melhor com seus pacientes que estão utilizando medicação para controle de ansiedade, depressão e até sintomas psicóticos. Nessa aula você vai aprender como os psicofármacos são classificados, como funcionam, quais são suas principais indicações terapêuticas, seus principais efeitos colaterais e dosagens que são utilizados. Aproveite a aula e seja bem-vindo. Essa é a nossa aula sobre psicofarmacologia clínica para psicólogos e também para profissionais não médicos de saúde mental. Nessa aula, nós vamos apresentar uma série de conceitos importantes para você que trabalha em saúde mental com o seu paciente que sofre de uma ampla gama de condições psiquiátricas. A psicofarmacologia é a disciplina que estuda os psicofármacos. Os psicofármacos são fármacos ou remédios que têm ação no sistema nervoso central, mais especificamente no cérebro. A psicofarmacologia clínica, por sua vez, é a área da psicofarmacologia que estuda o emprego clínico, o emprego pragmático dos psicofármacos. Só para a gente definir alguns termos que são utilizados em psicofarmacologia e estruturá-los um pouco melhor. Psicotrópico, droga, droga de abuso e psicofármaco. Psicotrópico é qualquer substância que tem ação sobre o sistema nervoso central. Pode ser um fármaco, que é um remédio, pode ser uma substância de abuso, por exemplo. Droga é um termo que nós médicos utilizamos de maneira um pouco diferente do que o uso mais coloquial. Muitas vezes nós utilizamos o termo droga para nos referirmos, por exemplo, a um fármaco. Uma droga de abuso é aquilo que se aproxima mais do conceito coloquial de droga. Droga de abuso diz respeito às drogas que são sujeitas a uso problemático, como álcool, cocaína, nicotina. E psicofármaco é um remédio. Fármaco é termo para remédio. Psicofármaco, termo para remédio que tem ação no cérebro, no sistema nervoso central. Duas áreas importantes do estudo da psicofarmacologia são a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética estuda tudo o que o corpo faz com os fármacos. O metabolismo, a biotransformação. E a farmacodinâmica estuda o que a droga faz no corpo, ou seja, os efeitos, os mecanismos de ação dos diferentes fármacos para que eles exerçam os seus efeitos. Os psicofármacos podem ser classificados de diversas formas. Uma delas, não é a única, é a que eu vou apresentar para vocês agora. Nessa classificação, os psicofármacos são classificados como estimulantes do sistema nervoso central ou psicoanalépticos, depressores do sistema nervoso central ou psicolépticos e estabilizadores de humor. Os estimulantes do sistema nervoso central incluem fármacos como os antidepressivos e o metilfenidato. Os depressores do sistema nervoso central incluem fármacos como os ansiolíticos, os antipsicóticos e os hipnoindutores, que são aquelas substâncias utilizadas para a indução de sono. E os estabilizadores de humor são fármacos utilizados no tratamento do transtorno bipolar do humor e incluem o lítio e os anticonvulsivantes. Vamos estudar então um pouco sobre os estimulantes do sistema nervoso central ou psicoanalépticos. Essa categoria inclui tanto os antidepressivos, que são fármacos utilizados não só no tratamento da depressão,
mas também no tratamento de diversos transtornos ansiosos, como o transtorno de pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada e as fobias. Essa categoria também inclui os estimulantes que são utilizados no tratamento do transtorno de déficit de atenção e na narcolepsia, e incluem o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são os estimulantes disponíveis no mercado brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre os antidepressivos. Os antidepressivos também podem ser classificados em diferentes categorias. Nós temos aqui uma série de categorias que incluem desde os mais antigos inibidores da monoaminooxidase, passando pelos antidepressivos tricíclicos, depois os inibidores seletivos da recaptação, da bomba de recaptação de serotonina, os inibidores seletivos da bomba de recaptação de noradrenalina, os antidepressivos duais e outros, uma categoria que incluiria uma miscelânea de mecanismos de ação diferentes. Nós vamos estudar, nesse curso, as medicações que são mais utilizadas atualmente e que incluem os inibidores seletivos da bomba de recaptação de serotonina e os antidepressivos duais. Os inibidores seletivos da bomba de recaptação de serotonina foram introduzidos no mercado no final dos anos 80, com o lançamento da fluoxetina, cuja primeira marca foi o Prozac, que foi chamado de pílula da felicidade. Diversos inibidores seletivos da recaptação de serotonina foram lançados depois do Prozac. O lançamento dos inibidores seletivos da bomba de recaptação de serotonina foram um grande passo no tratamento da depressão, porque até então os inibidores da monoaminooxidase e os antidepressivos tricíclicos eram as drogas disponíveis para o tratamento da depressão e da ansiedade, mas elas tinham efeitos colaterais muitas vezes perigosos e muito severos. O lançamento de drogas que atuavam mais seletivamente sobre a serotonina foi um grande avanço no sentido de eliminação de efeitos colaterais desagradáveis e potencialmente incapacitantes. Hoje em dia, essas drogas, esses fármacos, são ainda muito empregados no tratamento da depressão e de transtornos ansiosos, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo e as fobias. E elas incluem a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina, a fluvoxamina, o citalopram e o escitalopram. Nesse slide que eu estou mostrando para vocês, eu também mostro alguns nomes comerciais dessas substâncias e as faixas de dose com que elas são frequentemente prescritas. Os antidepressivos duais, por sua vez, atuam em mais de um sistema de neurotransmissão, não só na serotonina, como os inibidores seletivos da bomba de recaptação de serotonina. Os duais podem atuar inibindo as bombas de recaptação de serotonina e noradrenalina, de noradrenalina e dopamina. E incluem diversos agentes que são muito empregados atualmente no tratamento da depressão e também de alguns quadros de ansiedade. E eles incluem a venlafaxina, a desvenlafaxina, a bupropiona, a mirtazapina e a duloxetina. Eu também disponibilizo nesse slide os nomes comerciais e as faixas de dose terapêutica com que essas drogas são utilizadas. Algumas informações importantes sobre o tratamento com antidepressivos. Os efeitos terapêuticos podem demorar até 3 semanas para aparecerem. Então, quando nós prescrevemos um antidepressivo para um paciente com depressão ou com ansiedade, seja um ISRS, inibidor seletivo da bomba de recaptação de serotonina, seja um antidepressivo dual, ele demora pelo menos 2 semanas para mostrar os seus efeitos terapêuticos.
Os efeitos colaterais dos antidepressivos, no entanto, acontecem imediatamente após o início do uso e podem incluir dor de cabeça, náusea, diminuição transitória do apetite, alterações do sono e, muito importante, piora da ansiedade. Nós temos que informar os nossos pacientes acerca desses efeitos colaterais, porque muitas vezes os pacientes os experimentam e interrompem o uso da medicação. Esses efeitos desaparecem com o uso. Outro efeito importante de medicações com ação na serotonina incluem alterações de comportamento sexual, particularmente diminuição da libido. Os pacientes precisam saber que isso acontece e caso aconteça com um paciente usando um agente, isso não significa que ele vai ter esses efeitos se nós trocarmos o agente antidepressivo. O tempo de uso de um antidepressivo é de, no mínimo, 6 meses. Alguns pacientes precisam utilizar antidepressivos até por mais de 2 anos continuamente. Isso depende muito de que tipo de depressão, de que tipo de quadro ansioso esses pacientes apresentam. Essas características são muito discutidas no nosso curso de psicopatologia. Antidepressivos não causam dependência química, isso é muito importante. Apesar de serem fármacos que precisam ser utilizados por longos períodos de tempo, eles não deixam os pacientes com dependência. O que acontece é que antidepressivos precisam ser descontinuados gradativamente porque eles podem causar síndrome de retirada, que incluem sintomas como tontura, dor de cabeça, sensação de choques na cabeça quando são interrompidos abruptamente. Isso não é sinal de que um indivíduo desenvolveu dependência a um antidepressivo. Muitos pacientes argumentam comigo que eles não gostariam de usar os antidepressivos porque antidepressivos induziriam uma melhora artificial do humor. Eu argumento com essas pessoas dizendo que antidepressivos não criam nada de novo. Eles devolvem o que há de melhor no paciente. Então, pessoas que não são capazes de serem felizes não vão ser mais felizes só porque estão usando um antidepressivo. O antidepressivo devolve a capacidade de uma pessoa que já foi feliz de ser feliz novamente, mas não induzem sintomas de euforia, a não ser em pessoas que tenham transtorno afetivo bipolar e estejam passando por um processo de ciclagem de humor induzida pelo antidepressivo. Mais sobre isso é discutido no nosso curso de psicopatologia. Outros fármacos que são classificados como estimulantes do sistema nervoso central ou psicoanalépticos incluem os fármacos que são utilizados no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na infância e na idade adulta e também da narcolepsia, que grosso modo são os sintomas de sonolência que se seguem a pessoas que apresentam alterações na arquitetura do sono noturno. No Brasil, nós temos 2 substâncias estimulantes do sistema nervoso central que são aprovadas para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e narcolepsia, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina. O metilfenidato é comercializado em diferentes apresentações. Os nomes comerciais eu estou mostrando para vocês e a dose de metilfenidato que é utilizada, que é recomendável, é cerca de 0,1 miligramas por quilo de peso. Ou seja, um indivíduo adulto com cerca de 70 quilos vai usar praticamente o equivalente a 70 miligramas por dia de metilfenidato, ou até 70 miligramas, não significa que ele precise utilizar essa dose. A lisdexanfetamina, juntamente da ritalina, também pode ser utilizada no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em crianças e adultos e também na narcolepsia. Sobre o tratamento com estimulantes, os efeitos terapêuticos dessas substâncias são imediatos,
Ao contrário daqueles outros estimulantes, os antidepressivos, que podem ter um período refratário de até 15 dias antes que os efeitos se manifestem. Os principais efeitos colaterais dos estimulantes do sistema nervoso central utilizados no tratamento do TDAH e da narcolepsia incluem dor de cabeça, suor excessivo, aumento da frequência cardíaca, causando a sensação de palpitação, diminuição do apetite, alterações do sono, piora da ansiedade. Então nós temos que tomar muito cuidado ao utilizarmos essas substâncias em pessoas que apresentam transtornos comórbidos de ansiedade, pois a ansiedade pode piorar, e tiques nervosos. O tempo de uso dos estimulantes do sistema nervoso central aprovados para o tratamento do TDAH e da narcolepsia é variável, e esse uso pode ser descontínuo. Ou seja, uma criança ou um adulto que estão tratando seu transtorno de déficit de atenção e hiperatividade utilizando metilfenidato podem utilizar o metilfenidato de segunda a sexta e darem uma folga nos finais de semana quando eles não têm atividades que exijam foco, que exijam atenção, que são melhorados por essas substâncias. Ao contrário dos antidepressivos que exigem uso contínuo, sob pena de perda dos efeitos terapêuticos. Ao contrário dos antidepressivos, os estimulantes do sistema nervoso central utilizados no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade da narcolepsia podem causar dependência em indivíduos vulneráveis. Muitos desses indivíduos usam os estimulantes do sistema nervoso central recreativamente e como cosmético. Isso significa que essas pessoas não apresentam os transtornos de base para os quais essas substâncias são indicadas e mesmo assim utilizam metilfenidato ou lisdexanfetamina para melhorarem o seu rendimento cognitivo, esse é o uso cosmético, ou até para ir para uma balada e se sentir melhor, esse é o uso recreativo. Esses indivíduos podem desenvolver dependência do uso dessas substâncias. Vamos falar um pouquinho sobre os depressores do sistema nervoso central, que também são chamados de psicolépticos. Os psicolépticos são subdivididos em tranquilizantes menores. Antigamente essas drogas também eram chamadas de antineuróticos, esse nome já não é utilizado atualmente, e são substâncias utilizadas no tratamento agudo da ansiedade. E os tranquilizantes maiores ou antipsicóticos, que são substâncias utilizadas no tratamento das psicoses, do transtorno bipolar e também da depressão. Vamos estudar um pouquinho sobre os tranquilizantes menores ou antineuróticos. A principal classe farmacológica estudada nesse ponto são os benzodiazepínicos, que são muito úteis no tratamento agudo da ansiedade. Eles causam alívio da ansiedade, mas também causam relaxamento muscular, que de uma certa forma ajuda no alívio da ansiedade. Eles apresentam propriedades anticonvulsivantes, por isso que muitos deles são utilizados no tratamento de epilepsias, e também podem piorar processos de memória, como um dos efeitos indesejáveis. Alguns dos benzodiazepínicos mais utilizados incluem essas substâncias que eu estou mostrando para vocês: o diazepam, o lorazepam, o alprazolam e o clonazepam. Nesse slide eu também coloco as faixas de doses terapêuticas em que essas substâncias são utilizadas. Sobre o uso de benzodiazepínicos, é importante dizer que os seus efeitos são imediatos. Quando você usa um benzodiazepínico, após cerca de 20 minutos você já sente os efeitos ansiolíticos dessas substâncias. Os principais efeitos colaterais que elas causam incluem sonolência, alterações de memória, fraqueza muscular e não devem ser associados com álcool porque eles compartilham dos mesmos mecanismos de ação do álcool. O tempo de uso deveria ser idealmente transitório. Dificilmente nós psiquiatras tratamos
uma condição psiquiátrica usando exclusivamente benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos idealmente são utilizados como fármacos de resgate. Por exemplo, no tratamento de um ataque de pânico, numa crise de ansiedade severa, ou quando iniciamos o tratamento com antidepressivos. Como eu falei agora há pouco, eles podem causar aumento transitório da ansiedade, que pode ser tratado com benzodiazepínicos. Da mesma forma que os estimulantes do sistema nervoso central utilizados no tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na narcolepsia, os benzodiazepínicos podem causar dependência em indivíduos vulneráveis. Os tranquilizantes maiores também são chamados de antipsicóticos. Os antipsicóticos, eles costumam ser divididos em antipsicóticos típicos ou antipsicóticos de primeira geração ou neurolépticos e antipsicóticos atípicos ou antipsicóticos de segunda geração. Os antipsicóticos típicos têm como principal mecanismo de ação o bloqueio dopaminérgico de alta afinidade, ou seja, quando eles se ligam nos receptores da dopamina, eles não se desligam mais. A afinidade é muito alta. Isso é bom por um lado, mas pode ser catastrófico por outro. Essas substâncias ainda são utilizadas no tratamento da esquizofrenia e outras psicoses. São muito eficazes nos sintomas positivos da esquizofrenia. Sintomas positivos da esquizofrenia incluem delírios e alucinações. Nós discutimos profundamente os sintomas positivos da esquizofrenia, tanto no nosso curso de psicopatologia, quanto num material que a Cortex disponibiliza a respeito da neurociência das alterações do pensamento e da senso-percepção na esquizofrenia. Está disponível na nossa plataforma, se você quiser se aprofundar um pouco mais acerca desses sintomas. Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração são pouco eficazes nos sintomas negativos da esquizofrenia. Os sintomas negativos da esquizofrenia são aqueles sintomas que fazem com que pacientes portadores de esquizofrenia possam ser mais apáticos, terem menos iniciativa e terem menor expressão emocional. Os antipsicóticos típicos não melhoram e podem inclusive piorar esse tipo de sintoma. E eles apresentam efeitos colaterais severos, que são denominados efeitos colaterais extrapiramidais. Os efeitos colaterais extrapiramidais são diversos. Eles incluem a distonia aguda. A distonia aguda se caracteriza essencialmente como uma contração involuntária de músculos que nós contraímos voluntariamente, os nossos músculos esqueléticos. Então, músculos que normalmente nós escolhemos contrair, começam a se contrair de forma involuntária e dolorosa. Isso normalmente é muito assustador. Os antipsicóticos típicos também podem causar parkinsonismo medicamentoso ou pseudo-parkinsonismo, que, de maneira geral, é uma síndrome semelhante à doença de Parkinson, que se caracteriza por bradicinesia ou diminuição dos movimentos e tremores e alterações de marcha. Felizmente, são efeitos colaterais reversíveis após a suspensão dos antipsicóticos típicos. Os antipsicóticos típicos também podem causar discinesias agudas e discinesias tardias, que são sintomas muito severos porque eles acometem principalmente músculos do rosto, músculos do pescoço que passam a se contrair involuntariamente e trazem uma impressão muito, muito ruim dos pacientes que apresentam esses sintomas. E a acatisia, que é um sintoma extremamente desagradável, que se caracteriza pela necessidade preemente, muito forte, de produzir movimento. Eu me lembro de um paciente meu que desenvolveu acatisia induzida por haloperidol, que é um antipsicótico típico, e que ele dizia que ele tinha vontade de sair andando de Curitiba até Ponta Grossa, a pé, para aliviar aquela necessidade de produzir movimento. Aqui, nesse slide, eu mostro para vocês os principais, não todos, mas os principais antipsicóticos típicos
e as faixas de dose com que eles são utilizados com segurança. Essas substâncias ainda são utilizadas particularmente no manejo de psicoses graves, mas por conta dos efeitos colaterais severos que elas podem causar, elas têm sido cada vez menos utilizadas e a gente utiliza cada vez mais os antipsicóticos de segunda geração ou antipsicóticos atípicos. Eles são bloqueadores dopaminérgicos de afinidade variável, então eles não se ligam diretamente aos receptores da dopamina, nunca mais dando licença para a dopamina. Muitos deles têm baixa afinidade e quando a quantidade de dopamina é maior, eles dão licença para a dopamina ocupar esses receptores. Isso diminui as chances de efeitos colaterais extrapiramidais. Eles também são utilizados no tratamento da esquizofrenia, das psicoses, mas cada vez mais os agentes mais recentes são utilizados não só no tratamento do transtorno afetivo bipolar, como são utilizados como coadjuvantes no tratamento de depressões refratárias. Eles são eficazes também no tratamento dos sintomas positivos da esquizofrenia e são um pouco mais eficazes no tratamento dos sintomas negativos da esquizofrenia do que os antipsicóticos de primeira geração. Mas essa eficácia também ainda é muito limitada. Felizmente, eles apresentam poucos efeitos extrapiramidais. No entanto, existe um outro risco também severo associado ao uso indiscriminado dessas drogas, que é o ganho de peso e a síndrome metabólica. Muitos pacientes que usam antipsicóticos de segunda geração não apresentam sintomas extrapiramidais, mas podem ganhar peso e desenvolver síndrome metabólica, com aumento do risco de infarto agudo do miocárdio, aumento do risco de derrames e aumento do risco de desenvolverem diabetes do tipo 2. Então, são substâncias que, ao serem prescritas, precisam em conjunto de monitoramento de parâmetros metabólicos. Eu, nesse slide, mostro para vocês os principais agentes antipsicóticos atípicos, as faixas de dose terapêuticas com que eles são utilizados. Por exemplo, a clozapina foi uma droga lançada nos anos 80 para o tratamento da esquizofrenia. Ela é extremamente eficaz no tratamento da esquizofrenia. Ela é tão eficiente que muitas vezes ela é utilizada no tratamento da esquizofrenia refratária, que são aqueles casos mais difíceis. Ela foi temporariamente descontinuada porque ela causava diminuição importante e perigosa da quantidade de glóbulos brancos de alguns indivíduos que eram tratados com clozapina. Por isso que é necessário monitorar os leucócitos de quem usa clozapina nas primeiras 18 semanas de uso dessa substância. Atualmente, o aripiprazol e o brexpiprazol, que são substâncias que agem não só em sistemas dopaminérgicos, mas também em sistemas serotoninérgicos, são utilizados no tratamento de condições de humor, como drogas que melhoram o efeito de alguns antidepressivos e que melhoram, por exemplo, o comportamento de alguns pacientes portadores de desregulação emocional, principalmente aqueles que têm transtorno borderline de personalidade. E os estabilizadores de humor são aquelas substâncias utilizadas no tratamento do transtorno bipolar do humor. O transtorno bipolar do humor, como nós estudamos no nosso curso de psicopatologia, se caracteriza tanto por fases depressivas como por fases maníacas ou hipomaníacas do humor. Nós não podemos utilizar antidepressivos no tratamento da depressão do transtorno bipolar, porque ela pode induzir ciclagem de humor e levar o paciente para uma fase hipomaníaca ou maníaca, o que é indesejável. Por outro lado, nós não podemos tratar um paciente em mania com um depressor do sistema nervoso central, como, por exemplo, um antipsicótico de primeira geração, porque ele pode induzir depressão. Os estabilizadores de humor são fármacos muito úteis no manejo
dessa ciclagem de humor característica do transtorno afetivo bipolar. Eles possuem ação antidepressiva variável e ação antimaníaca. Os principais efeitos colaterais dessas substâncias incluem o risco de intoxicação, particularmente o lítio, que é uma substância que precisa de monitoramento sanguíneo constante, sintomas cognitivos e alergias ou rachos cutâneos, como é o caso da lamotrigina. Os principais estabilizadores de humor eu mostro nesse slide. O lítio, que continua sendo o padrão ouro do transtorno afetivo bipolar tipo 1. Mas nós temos também a carbamazepina, o valproato de sódio, a lamotrigina, que é um estabilizador de humor com um pouco mais de propriedades antidepressivas, e o topiramato, que é um anticonvulsivante, tem uma ação um pouco mais limitada sobre o transtorno afetivo bipolar, mas que é amplamente utilizado nos dias de hoje no tratamento da obesidade. Saber os princípios de farmacologia ajuda muito no trabalho do profissional de saúde mental não médico. Muitos de vocês trabalham semanalmente com aquele paciente e às vezes são muito mais sensíveis do que nós psiquiatras que prescrevemos esses pacientes e muitas vezes os vemos a cada 4 semanas. Aprender a identificar os efeitos terapêuticos, aprender a observar a evolução do humor, da ansiedade, dos sintomas psicóticos em quem nós introduzimos essa medicação é um grande auxílio e uma grande parceria em termos de terapêutica. E isso só favorece o nosso paciente. Por outro lado, aprender a observar efeitos comportamentais, efeitos físicos que decorrem do uso de medicações de psicofármacos também é muito importante para melhorar essa comunicação entre profissionais, o que só vai ajudar o seu paciente. Nós da Cortex agradecemos muito o seu interesse em participar dessa aula de psicofarmacologia, que nós esperamos possa ajudá-lo e melhorar o seu papel junto ao seu paciente com sofrimento emocional. E aí, gostou da aula? Espero que ela tenha sido útil para você. Eu abordei aqui alguns temas que merecem um pouco mais de atenção e que certamente poderão lhe ajudar em sua prática profissional diária. Nós aqui na Cortex tomamos uma decisão para ajudar você a estudar e se aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar alguns de nossos cursos online e materiais escritos preparados especialmente para você. E nós estamos oferecendo nesse momento um cupom com 50% de desconto para você escolher um desses produtos e desenvolver ainda mais sua prática e estudos. Basta você escolher um dos produtos e inserir o cupom CORTEX50. Pronto, o produto já estará disponível para você com 50% de desconto. Essa foi a forma que encontramos de lhe ajudar ainda mais. Mas aproveite agora, porque eu não sei por quanto tempo o cupom será válido, tá bom? Eu espero ter a oportunidade de estar com você outra vez, quem sabe ao vivo da próxima vez. Receba um forte abraço da equipe Cortex e até mais!